Olá, bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos, pela Associação de Beneficência Espírito Consolador. Vamos estudar e aclarar a nossa mente, renovando os nossos pensamentos e sentimentos, para melhor, sempre. Façamos a nossa parte. Vida que segue vai se parar, só muda o destino quem aprender a amar. Estamos aqui na Terra para aprender a amar. Senhor Jesus, Mestre querido, muito obrigada por esses momentos de estudos, de reflexões, de aprendizado. Abençoe todos nós, Senhor, no melhor proveito possível das lições que estamos estudando, que possamos colocá-las em prática, renovando a nossa mente, o nosso coração, evoluindo, Senhor, a cada dia em amor. Que a Tua paz esteja sempre presente em nossos corações, em nossos lares e nos lares de todos os nossos irmãos. Que assim seja. Vamos estudar. Olá, dando sequência aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, como fazemos às terças-feiras aqui no Consolador. Vamos recordar que esta semana o Livro dos Espíritos fez mais um aniversário, 18 de abril, comemoramos o lançamento do Livro dos Espíritos e simboliza o surgimento da doutrina espírita, A doutrina espírita que é essa filosofia, essa crença, essa religião que é amparada no Pentateuco espírita. Então o Livro dos Espíritos, como o primeiro livro publicado do Pentateuco, simboliza para nós o surgimento formal do Espiritismo, apesar de que isso é uma mera data, O importante para nós é estarmos sempre estudando, lendo o Evangelho, buscando a nossa evolução e o nosso aprimoramento moral. Hoje nós vamos ver as questões 958 seguintes. Nós estamos tratando do quarto livro do Livro dos Espíritos. Sempre lembramos que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. E nós estamos na quarta parte, que trata das esperanças e consolações. E hoje nós iniciamos o capítulo 2º da quarta parte, que é chamado de Penas e Venturas Futuras, ou penas e gozos futuros, penas e felicidades futuras, E o primeiro assunto abordado pelo Livro dos Espíritos é intitulado O Nada e a Vida Futura. O que existe depois da morte? Então nós vamos ter 2 opções: nada ou a vida futura, A questão 958, ela parte da premissa de que o homem não aceita nada, Então, por que o homem repele instintivamente o nada? 958, para quem estiver acompanhando o Livro dos Espíritos. E a resposta, porque o nada não existe, Na verdade, há criaturas, que não acreditam em Deus, não acreditam na vida após a morte, São os materialistas, Os ateus, os adeptos do ateísmo, do niilismo, do latim nihil com H, nihil, nada, São os céticos, os incrédulos, os descrentes, É uma minoria, que enquanto estão com uma vida confortável, com condição econômica das melhores, com saúde, acreditam que a vida é apenas a matéria e procuram tirar o máximo de prazer que a vida, o corpo físico lhes proporciona. Mas na medida em que a dor bate à sua porta, com certeza, vão dizer assim: eu não acredito em Deus, mas por via das dúvidas, livrai-nos, meu Deus, de todos os males,
Com certeza, essa pandemia, né, que nos pegou desprevenidos, deve ter diminuído ainda mais o número de descrentes, né? E a questão seguinte, 958, pergunta, mas por que ou de onde vem este sentimento instintivo que o homem tem, né, da vida futura? É evidente que nós, como espíritos que reencarnamos, nos preparamos, os que tiveram condição, né, na pátria espiritual, conhecemos as nossas necessidades, as nossas dificuldades, os nossos defeitos, onde devemos melhorar, e viemos para a Terra com esse projeto, com essa proposta, né? Então nós temos conhecimento, né, de experiências anteriores ao nosso nascimento, que embora a gente não lembre, está lá, né? Como dizia um amigo, dos refolhos da alma, no íntimo do ser, lá no subconsciente. Então nós temos um sentimento instintivo da vida futura porque já sabemos disso, né? Só está em estado latente, né? E Allan Kardec comenta aí, está na sequência, que o homem em todos os tempos se preocupou com o seu futuro após a morte, né? Sempre questionou, sempre refletiu, sempre pensou sobre isso, né? E essa ideia do nada é contrária à razão, né? Ela é ofensiva à nossa inteligência, né? Porque muitos acreditam em Deus, né, nas suas religiões, cada um na sua religião, mas não falam nada sobre a vida após a morte, né? Ou seja, acreditar em Deus também e não admitir uma continuidade da existência é um contrassenso, né? Então qual é a vantagem, né? Nenhuma. Então quem acredita em Deus tem que entender que a vida continua, né? Que Deus não nos fez para nos eliminar, né? Não nos fez para que nós morrêssemos e acabasse tudo, né? Isso não faz sentido, né? Isso. A questão 960 já vem num tópico seguinte, né? Um tópico seguinte intitulado Intuição das penas e venturas futuras, né? Algumas traduções, ao invés de ventura, né, vai falar gozos, felicidades, né? Então, intuição das penas, intuição da dor, do sofrimento e da felicidade, né? De uma maneira, num vocabulário mais atual, né? Então, questão 960. A pergunta é a seguinte: de onde procede a crença encontrada em todos os povos nas penas e recompensas futuras? Nós temos as intuições de uma vida futura, né? Todos os povos sempre tiveram, né? De onde vem isso? É a pergunta, né? É a mesma coisa da questão anterior, que era individual, né? Sempre a mesma coisa, o pressentimento da realidade dado ao homem pelo seu espírito. O espírito conhece, né? Está momentaneamente com as faculdades impedidas, bloqueadas, com uma lâmpada, né? A lâmpada que tem um pano preto em cima dela, ela tem a luz, só que o pano preto a abafa. Então, se tirar o pano preto, que para nós seria o corpo físico, o espírito irradia, o espírito, né, tem outras potencialidades, outras virtudes, mas no momento não consegue exercê-las porque é encarnado, mas o espírito sabe. Pronto, retornamos aqui com o nosso vídeo, né? As nossas dificuldades de frente com de sempre, né? Com essa tecnologia, né? Mas nós vamos fazendo o que dá para fazer, né? Então, questão seguinte, né? Questão 961. No momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança, né? Então aqui interessa para nós a nossa realidade, não a dos outros, né? Como é que eu vou me sentir? Como é que você vai se sentir na hora da morte? Você vai ter medo? Vai ter esperança? Vai ficar em dúvida, né? E a resposta é muito interessante, né? A dúvida para os céticos, né? Para os descrentes, para os incrédulos, né? Eles não acreditam, então vão ficar em dúvida. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? O que vai acontecer? Não vai acontecer nada? Vai acontecer alguma coisa, né?
Então, a dúvida para os céticos endurecidos, diz o texto. O medo para os culpados. Então, aqueles que têm a consciência culpada, aqueles que têm responsabilidades, que têm compromissos, eles vão se sentir com medo, né? E a esperança para os homens de bem. Então, aqueles que buscam o seu progresso, ajudar o próximo, praticar a caridade, vão ter certeza que dias melhores virão. E nós, como nós vamos nos sentir, né? Para isso que nós estudamos, para fazer as nossas reflexões. Vejamos a questão 962. Por que há céticos, né? Descrentes, incrédulos, visto que a alma traz para o homem o sentimento das coisas espirituais? Então a pergunta é, por que há descrentes? Se a alma sabe, por que há descrentes, né? E a resposta: são em menor número do que acredita. Muitos se fazem passar por espíritos fortes durante essa vida, por orgulho, mas no momento da morte não se conservam tão presunçosos. Olha só que interessante, né? Então, aliás, podemos até recordar, né? Quando a igreja deliberou abolir, né? Num concílio, a reencarnação, porque, né, a esposa de Justiniano não queria reencarnar sem ser, né, esposa de um imperador, ou seja, né, orgulho, vaidade, né? Então, aqueles que sabem que não vão estar numa condição tão boa quanto estão hoje, então eles querem negar, né? Negar a existência da vida após a morte, negar a reencarnação, como se negar, né, fosse o bastante, né? Me lembro de uma afirmativa sempre lúcida de Chico Xavier, né? Não faz mal que você não acredite em Deus. O problema seria se Deus não acreditasse em você, né? Então você não acredita em Deus, não tem importância. O sol vai nascer amanhã do mesmo jeito. A vida continua, né? Queiramos ou não, acreditemos ou não. As coisas são como são, não como a gente gostaria que fosse, né? Então o cidadão faz um personagem forte, eu não acredito, eu acredito em mim, não sei o quê, mas na hora da morte, né? Allan Kardec nos comenta aí em negrito na sequência que a razão, né, a justiça nos diz que a consequência de uma existência maldosa dos maus, né, não pode ser igual às consequências da existência de um homem de bem. Então a razão nos diz que tem que haver alguma recompensa, ou tem que haver alguma consequência de dor, de sofrimento para aqueles que não agiram bem, né? Então a razão nos diz que a vida continua, que deve ter consequências, né, de acordo com a conduta de cada um. A questão seguinte já entra no tópico: intervenção de Deus nas penas e recompensas, né? Questão 963. Olha a pergunta interessante. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Ele não é imensamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha qualquer importância aos seus olhos? Uma pergunta feita numa época que ainda se confundia Deus com um homem, né? Deus se ocupa pessoalmente como se ele fosse uma pessoa, né? Ele coloca os olhos como se ele tivesse olhos, né? Então Deus sim se ocupa de todos aqueles que criou, né? Por menor que sejam, né? Nada é tão pequeno para a bondade de Deus. Em que o que nós interpretamos é que né, do verbo haver, a presença de Deus em todos os lugares, através das suas leis, através das suas regras, né? Então nenhuma pequena virtude escapa a essas leis, nenhum pequeno erro, né? Uma pequena falta também, né, passa despercebido. Deus sabe de tudo, Deus acompanha tudo, Deus se preocupa com tudo, desde as pequeninas coisas até as maiores. Aliás, o homem veio das coisas pequeninas, né, que se multiplicaram e chegaram no estágio atual.
A gente às vezes faz essa confusão, fala, Deus não vai se ocupar de uma coisa tão pequena, ou eu não deveria me preocupar com esse defeitinho tão pequeno? Porque a lei dos homens é assim, mas a lei dos homens é falha, né? Exemplificando, né? Nós sabemos que, por exemplo, se num local a velocidade máxima permitida é 100 km por hora, há uma tolerância de cerca de 7%. Então, se a pessoa passar a 105 por hora, ela não vai ser multada. O Estado assim determina para não ter, né? É uma margem de erro. Então a velocidade máxima é 100, mas só vai multar quem tiver a 108. Quem tiver a 103, 104 não vai ser multado. A lei dos homens é assim, é tolerante com uma pequena margem de erro, mas a lei de Deus não, né? A lei de Deus é perfeita. Ela reconhece, ela percebe o pequeno defeito, mas também reconhece a pequena virtude, né? 964. Deus tem necessidade de se ocupar de cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir. A maior parte desses atos não são insignificantes para Ele? Deus, e a resposta, Deus tem as suas leis que regulam todas as ações humanas, né? Se as violarem, é por sua própria culpa, sem dúvida. Quando um homem comete um excesso, Deus não emite um julgamento para ele, para dizer-lhe, por exemplo, você é um glutão e vou puni-lo. Mas ele traçou um limite. As doenças e muitas vezes a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela é o resultado da infração da lei. É assim com tudo. Então, não é que Deus, né? Quando eu era criança, minha mãe falava assim, que se fizesse uma coisa errada, Deus tinha lá um caderninho com um lápis, e ele ficava lá em cima, anotando no caderninho tudo que de errado fosse feito. Era uma forma de educar uma criança, né? Hoje nós sabemos que Deus não é um homem, Deus não usa um caderninho, e Deus não usa um lápis, embora o exemplo ainda seja válido para as crianças, né? Só que teria que adaptar, né? Deus tem um laptop, né? Tem um aparelho, um celular, um notebook e anota virtualmente, assim as crianças entenderiam melhor. Mas não é bem isso, né? São leis, são leis. Este exemplo aqui que nós lemos agora é o exemplo do Livro dos Espíritos, né? Então, o glutão sofre as consequências, as doenças, né? Eu sempre falo isso, e porque o nosso público, né? Os nossos confrades que acompanham os nossos estudos na Casa Espírita e agora através da mídia, não são homicidas, assassinos, estupradores. São pessoas como nós, que temos os nossos defeitos, os nossos erros comuns, né? Por exemplo, a gula, né? Por exemplo, a gula. Como regra, né? 1 em cada 5 mortes no mundo está relacionada com a má alimentação, com o sobrepeso, com o excesso. Então, 20% eu peguei ontem este dado informativo, né? Da revista Ciência, na internet. Então, 20% da população padece as consequências dos excessos, né? Excesso de alimentação. E agora, na pandemia, também buscamos essa informação, cerca de 20% das pessoas vão morrer de fome. Ou seja, se nós não estivéssemos em época de pandemia, nós teríamos mais pessoas morrendo por excessos de alimentação do que por falta. Então, né, a gula é um pecado, sim, é um defeito, né? É algo que devemos controlar, devemos refletir, porque leva, né, a doenças, leva a excessos, né, leva a sobrepeso e diminui a nossa existência. Então é isso que nós queremos com os estudos de O Livro dos Espíritos, é refletir, é pensar, é entender e com o tempo, né, com esforço, superar, evoluir, né, deixar para trás esses pequenos defeitos, esses
tantos pequenos defeitos que ainda ostentamos, né? Allan Kardec comenta na sequência essa questão. Ele diz assim: todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma, por mais insignificante que pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Então Deus nos dá os meios para a compreensão, nos dá a inteligência, né? Nos dá os meios de instrução, né? Muitas pessoas desconhecem as coisas, mas têm acesso à informação. Hoje, falar que alguém não tem acesso à informação é difícil, né? Deve ter uma minoria. Porém, nós temos acesso à internet, nós temos acesso a bibliotecas públicas, nós temos acesso a tantas informações que aquele que não souber é culpado porque não sabia. Ah, eu não sabia, mas você ficou fazendo o quê? Vendo novela? Ficou com o celular na mão, vendo bobagem, né? Dando risada, vendo porcaria e não se instruiu? Você é responsável, porque você tinha uma vida, você tinha informação, você tinha acesso à informação. Então eu não sabia que tinha que lavar a mão, né? Que contaminava. Tem que saber, porque essa é uma informação que está aí, né? Ao alcance de todos. Então Deus, agora voltando ao comentário de Kardec, né? Deus nos dá a instrução, nos dá os meios para ter acesso ao conhecimento. E depois cabe a nós, né? Cabe a nós, com a nossa liberdade, seguir, né, o nosso caminho. Deus não vai, né, mudar a nossa rotina. Somos nós que vamos, né, decidir o que nós vamos fazer. Se nós fizermos o certo, melhor para nós. Se fizermos o errado, a culpa é nossa, a responsabilidade a nossa, é a consequência a nossa, né? Deus nos deixa agir a nossa própria vontade, né? Somos responsáveis por nós mesmos, né? Mas nos dá os meios de entender o que devemos fazer. Questão seguinte, agora o tópico é naturezas das penas e venturas futuras. Então, natureza do sofrimento e dos gozos da felicidade futura, né? Questão 965. As penas e as venturas da alma após a morte tem alguma coisa de material? Quer dizer, depois da morte nós vamos ter dor física? Não podem ser materiais, visto que a alma não é matéria. O bom senso diz: estas penas e essas venturas nada têm de carnal e, portanto, são 1000 vezes mais vivas que as da terra. Uma vez desprendido o espírito, é mais impressionável. A matéria não mais lhe enfraquece as sensações. Então, eu sempre observo que o Livro dos Espíritos é muito coerente, né? É muito coerente. Quer dizer, como eu posso ter dor física após a morte se eu não tenho... Então nós tivemos outra queda de energia aqui, mas continuamos as nossas reflexões. Nós estamos falando da questão 965, né? Que nos explica que após a morte a dor não é física, porque não tem mais corpo físico, a dor é moral. E a dor moral é mais viva, porque o espírito liberto da matéria, ele é mais impressionável. A matéria é um bloqueio, né? A matéria é um bloqueio. No entanto, sem a matéria, o espírito sente mais as sensações. Então, que sensador? Sensação de arrependimento, de tristeza, né? Angústia. Esses são os sofrimentos, arrependimento, né? Esses são os sofrimentos que o espírito tem depois de liberto, né? Questão 966. Por que o homem faz das penas e das venturas da vida futura uma ideia tão grosseira e tão absurda? Inteligência ainda não suficientemente desenvolvida. Quer dizer, Deus nos deu a inteligência, mas nós temos que, né, exercitá-la, nós temos que utilizá-la, né? Senão atrofia, que nem um músculo, né? Você não usa a inteligência, vai emburrecendo, dizia, né, um vizinho. Enfim, o homem tem a presunção que sabe tudo, né? Não quer
saber mais nada, não quer estudar, não quer aprimorar, não quer aprender. Tanto nós não sabemos tudo que a pandemia nos pegou despreparados. Quer dizer, o homem, na verdade, ele deveria se preocupar mais, estudar mais, refletir mais, coisas de relevo, coisas importantes, né? Nós nos apegamos muitas vezes a banalidades. Então, infelizmente, acontece uma coisa como essa de sermos pegos de surpresa, né? Então, o homem é como uma criança espiritual, né? Uma criança espiritual que vai, né, despertando aos poucos e assimilando aos poucos, né? E no que consiste a felicidade para os bons espíritos? Vimos que a dor do espírito que vai sofrer não é física, é moral. E a felicidade do espírito depois de liberto da matéria também não vai ser física, é evidente, né? Nós conhecemos algumas crenças, né, que falam que o paraíso vai ser repleto de sensações físicas, né? Então, eles vão ter a mesa farta e vão ter virgens. Então, como pode ter prazeres físicos no plano espiritual após a morte, se não tem mais corpo físico, né? Então, fala-se que os mártires, aqueles que seguirem aquela religião, né, vão ter, não sei quantas, lá 10 virgens. E as mulheres dos mártires não vão ter também direito a uma felicidade? Só os homens? Quer dizer, uma coisa que não faz sentido. As mulheres não são filhas de Deus? É um horror, não é? Acreditar que os prazeres após a felicidade, após a morte, vai ser, né, espiritual, vai ser física, né? E se eles tiverem lá 10 virgens, eles vão ter 10 virgens por um dia, porque no dia seguinte não serão mais virgens. Então o céu eterno vai acabar no dia seguinte. São coisas, né, que a razão nos mostra que não pode ter sentido, né? Prazeres físicos após a morte ofende a razão, ofende a inteligência, né? Os prazeres serão morais, né? Olha o que o texto nos fala aí em 967, né? O espírito feliz que agiu no bem, que praticou a caridade, vivenciou a lei do amor, ele vai ter um conhecimento maior, né? Ele não vai ter ódio, que é aquela coisa que nos corrói, que nos dói o estômago, que nos causa uma úlcera, nos causa uma ferida. Ele não vai ter ciúmes, ele não vai ter inveja, ambição, né? Esses sentimentos inferiores que trazem a infelicidade dos homens, né? O amor que os une é para eles a fonte de suprema felicidade, quer dizer, o amor se basta, a pessoa é feliz no plano espiritual porque ama, né? Então esta criatura que teve a felicidade de agir no bem, praticar caridade na terra, ela não vai experimentar as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material, né? Elas são felizes, serão felizes com o que fizeram de bom, né? Imagina, não ter dor física, não ter fome, não ter tristeza, não ter depressão, não ter angústia. Eis aí a felicidade dos bons espíritos, né? Esta é a felicidade no plano espiritual. Não tem nada de físico, né? Porque não tem corpo físico, é uma incongruência, né? Questão 968. Entre as condições de felicidade dos espíritos, estes contam com a ausência das necessidades materiais. No entanto, a satisfação dessas necessidades não significa para o homem uma fonte de satisfação. Olha, a pergunta é o seguinte, sim, no plano espiritual nós não vamos ter fome, mas comer não é gostoso? Sim, mas nós estamos satisfazendo, né, uma necessidade material, animal, né, de alimento para o corpo físico. A alma não tem necessidade disso, né? O espírito não tem necessidade de dormir na cama para se recompor, né, de comer. O espírito não tem essa necessidade, que é uma necessidade, né, de todos os animais, né? 969, estamos acabando este bloco, né? Como devemos entender quando se diz que o espírito puro, os espíritos puros estão reunidos no reino de Deus e ocupados com cantar louvores? É uma alegoria, não é? É porque
devido à nossa limitação, né? Então a gente usa dessas metáforas, como eu disse, né? Minha mãe falava que Deus tinha um caderninho e anotava, né? Um caderninho com um lápis lá, o que a gente fazia de errado. Então é uma alegoria, né? Quer dizer, o Espírito puro vai estar reunido no seio de Deus. Quer dizer, o Espírito puro vai ter a compreensão, né? Vai ter a compreensão, vai ter um entendimento da vida, não vai sofrer as dores da alma, não vai ter as necessidades físicas, né? E Deus é a inteligência suprema. Na medida em que a gente adquire essa compreensão maior, a gente se aproxima de Deus, né? Mas não é fisicamente, não é? Não vamos ficar sentado ao lado de Deus Pai. Porque, como disse o Divaldo uma vez, numa palestra muito interessante, como sempre, né? Como pode o homem ficar sentado ao lado de Deus Pai? Porque vai ter só um homem sentado ao lado de Deus e os outros, né? E os milhares e milhares de pessoas que têm esse direito, né? Vai ter uma fila? Vai estar muito longe. Então, ficar sentado ao lado de Deus, né? Estar reunido no seio, é uma alegoria, né? É uma forma de expressão. E para finalizar, a última questão, 970, como são os sofrimentos dos espíritos inferiores, né? São tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade, como as venturas, os prazeres, a felicidade, ou são para o grau de superioridade. Podemos resumi-los assim: cobiçar o que lhes falta para serem felizes e não podem obtê-lo, ver a felicidade e não poder atingi-la, mágoa, ciúmes, raiva, isso dá música, hein? Desespero, decorrentes de tudo o que impede de ser feliz, remorso, ansiedade moral indefinível, desejam tudo aquilo que podem fruir e não têm condições de fazer. É isso que os tortura, né? Então, o sofrimento do espírito, né, não esclarecido, não é físico, né? Então, Deus, na sua sabedoria infinita, aproveita do erro dos homens para os ensinar. Então, a dor será um estímulo para corrigir aquele erro específico. A dor será conforme a necessidade de cada um. Não existe uma punição padrão para todo mundo, porque essa punição tem que ser específica para a necessidade de cada um. Então é infinita a variedade de punição e de alegria. Mas esta punição não é porque Deus castiga, porque Deus é ruim, não. Esta punição, na verdade, é uma carência de algo que vai nos despertar para a necessidade de um progresso específico no algo que nos falta. Então, na verdade, o sofrimento, a dor, não é um objetivo em si mesmo, não é um castigo, mas um estímulo ao progresso, né? Então, encerramos aqui a questão 970. Na semana que vem, né, vamos dar continuidade na questão 971, ainda dentro deste bloco, né? E os companheiros que nos acompanham, caso tenham alguma dúvida, poderão, né, fazer a pergunta no nosso grupo de WhatsApp, o grupo das pessoas que estudam de terça-feira, e nós teremos a oportunidade de esclarecer no estudo seguinte. Então tenham todos uma boa semana, né? Continuemos vibrando, orando, né? Esse período de pandemia vai passar e em breve estaremos juntos na Casa Espírita, estudando o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.